E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Ó, estamos de volta aqui com mais um assunto sobre SAFs. E a aula de hoje, eu peço a todos vocês, meus queridos estudantes, fiquem atentos, de olhinho aqui e ó, já vai anotando qualquer dúvida que possa ficar durante a explicação. Porque lá na aula 7.2, porque ó, aqui agora é a aula 7.1, mas lá na aula 7.2 a gente vai relembrar, é o momento que a gente possa realizar essa troca, sanar todas as dúvidas, tá bom? Meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Então, na aula 7.1, galera, nós vamos falar sobre o planejamento dos SAFs. Lembra quando eu falei para vocês? Falei assim... Volta para mim, meu diretor. Meus queridos, olha aqui uma coisa. Lembra quando eu falei para vocês? Os SAFs têm um processo de classificação. Floresta pecuária, floresta lavoura ou floresta pecuária e lavoura. Perfeito? Agropastoril, agrosilviagrícola, ou silviagrícola, que agro, Jefferson? Silviagrícola, silvipastoril. Ô, retardado. Silviagrícola, silvipastoril. E se eu fizer os dois juntos? Agro-silvipastoril. Então, quando nós realizamos esse processo de classificação, temos que fazer um planejamento. Esse planejamento vai auxiliar com que a gente consiga definir os objetivos e também caracterizar propriedade rural. Então, para eu ter certeza, qual é o melhor, professor? Ou eu faço silvipastoril, ou eu faço agrosilvipastoril. O processo de inserir, eu vou inserir pecuária na floresta, eu vou inserir atividade agrícola na floresta. Então, primeiramente, temos que fazer o levantamento da nossa propriedade, ver o potencial, quais são as relações da fauna, da flora, que já é inata naquele ambiente. Dessa forma, amenizando gradualmente a utilização de determinados produtos, tanto na atividade pecuária quanto na atividade agrícola, e trocando, substituindo por insumos que a própria atividade produz. Aumenta para mim aí, meu diretor. Não aguento me ver, estou com a cara redonda. Entender como os diferentes modelos de SAFs, essa é a nossa habilidade. Então vamos lá para a primeira. Vamos! Aí, ó, planejamento dos SAFs. Read after me, repeat. O sucesso do SAF, o sucesso do sistema depende, em grande parte, das decisões tomadas antes da sua implantação no campo. O planejamento é fundamental para os SAFs ao envolver possibilidades de arranjo de produção e combinação de culturas, condições edafoclimáticas, misericórdia, e manejo e comercialização dos produtos. Pois é. Meus queridos, olha só uma coisa. Primeiro, possibilitar arranjo. Como assim possibilitar arranjo, professor? Possibilitar arranjo significa realizar o levantamento das características dessa sua propriedade. Por exemplo, tem propriedade, pessoal, que ela apresenta, assim, ó, o que eu posso fazer? A sua propriedade, você pode fazer formação de pasto, sem interferir na estrutura inata da fauna. Quando eu falo fauna, eu estou falando dos animais silvestres que já estão ali. Também posso fazer formação de pasto na sua propriedade
sem interferir nas atividades da flora, quer dizer, das árvores nativas que são essenciais para manter a interação da atividade animal silvestre da sua área. Isso vai possibilitar, esse arranjo tem que combinar no processo de potencialização da produção, tanto da cultura, se você for fazer uma inserção de atividade agrícola, quanto da atividade pecuarista. E aí, quem que vai depender, professor? Uma das características que temos que levar em consideração são as condições edafoclimáticas. Lembra quando nós estávamos falando das condições edafoclimáticas, que envolvem não somente os fatores abióticos, mas envolve o que também, professor? As questões do solo, da estrutura na sua propriedade. Nem todo solo tem uma só característica, uma só potencialidade. Imagine dentro de uma área florestal. Porque a dinamicidade, as interações das plantas, né? Da flora e da fauna, dos animais e dos vegetais que constituem esse espaço florestal, eles estão com uma dinâmica de sempre retroalimentação. Tanto nas questões de manutenção dos agentes polinizadores. Quando eu falo sobre as interações fauna e flora, eu estou falando dos agentes polinizadores que vão favorecer o quê, professor? Vão favorecer que a descendência de determinadas árvores ocorram pelo processo não só de polinização de insetos que vão lá e polinizam, mas de animais que comem determinados frutos e levam esses frutos, a semente, para outros locais, pois se a semente cair próxima àquela planta, não ocorre o processo de desenvolvimento. Para minimizar riscos e incertezas em relação à comercialização de determinados produtos, como alimentos, carne, madeira, lenha, carvão, estacas para cerca, entre outros, devem ser realizado estudo de mercado em soma. Mas eu não entendi isso, não. Meus queridos, por exemplo, você realizou o processo de levantamento aí da sua área. E aí você, né, na sua propriedade, você tem uma área florestal na sua propriedade, e para você amenizar esses riscos de incertezas em relação à comercialização, por exemplo, primeiro você faz o levantamento e o estudo de mercado. O que o mercado sinaliza da necessidade para você ofertar? É madeira? O mercado sinaliza que é propício você produzir, se você produzir madeira, se você produzir carne. Outro negócio antes de você verificar é como eu vou realizar o processo de escoamento da minha produção. Professor, por exemplo, aqui na minha área, quando nós fomos fazer o processo de levantamento, é excelente para a produção de mel, porque eu não vou precisar fazer tantas interferências na região florestal. Eu só vou ter que dar um impulso de desenvolver uma estratificação florestal que me possibilite ter uma floração, né, época da floração, uma heterogeneidade de flores que vão dar uma determinada característica para aquele mel. Então, antes de você está verificando, nossa, eu estou hoje no gerúndio. Você observou esse potencial e até a construção de todos os caixotes. Como você vai fornecer isso ao mercado? É o mel, os produtos, né? Os derivados. É o mel,
é o própolis, a geleia real. Então, você também tem que estratificar. E como fornecer? Como você vai realizar o processo de difundir, de levar até o mercado? Também tem projetos que você faz, né, associações para potencializar esse processo de insumos. Se você vai retirar os próprios insumos de manutenção da sua produção, como substituições dos caixotes. Então, por definição dos objetivos, deverão ser definidos para o atendimento das necessidades existentes na propriedade familiar ou em empresas rurais, podendo ser, olha aí o primeiro item, podendo ser atividades comerciais, produção de carne, farinha de mandioca, fibras, forragens, frutos, grãos, lenha, madeira serrada, entre outros. Então, por exemplo, você consegue fazer, aqui na figura, você consegue fazer uma integração de uma atividade florestal inserindo uma atividade agrícola. O exemplo que nós estamos dando aqui, que é a produção de farinha, em relação como, professor, a caracterização do solo. Através da caracterização do solo, a estrutura do solo e também as necessidades nutricionais da cultura da mandioca, que não pode ser as mesmas necessidades das árvores que já constituem aquela floresta. Verificar o processo de matéria orgânica que já existe naquela floresta e como você consegue potencializar esse processo de você repor essas necessidades nutricionais sem a inserção de produtos, né, de fertilizantes agrícolas. Verificar o processo de distanciamento das linhas e entre plantas na inserção do processo da mandioca para que ocorra facilitação na interação tanto de animais que existem naquela área, como das plantas que estão ali, para não ocorrer competitividade de nutrientes. Plantar alimentos como consumo próprio da família é uma opção para que ocorra favorecimento pessoal. Primeiro, né? Quando você faz o processo da atividade agrícola familiar, que era de subsistência, e aí o que sobra, o que você consegue armazenar, você faz o processo de comercialização. Então, tem uma atividade familiar alinhada a uma atividade comercial, favorece e potencializa você também fazer o processo da empregabilidade. Uma coisa, pessoal, é quando você também propõe o processo de fomentar emprego, mão de obra, tanto no processo de cultivo, preparo da terra, tanto no processo de tratos culturais que você vai realizar dentro da cultura, como exemplo da mandioca, se reutilizar do sistema florestal para repor, manter aquele solo coberto, manter a umidade relativa do solo para que possibilita a disponibilidade de nutrientes durante o processo de cultivo. Quando se faz a retirada, a colheita, a época de colheita, e aí tem todo aquele processo, né, que é o processo do processamento da farinha, da mandioca. O que você vai tirar dessa mandioca? A farinha, né? Ou você vai realizar o processo de produção de fécula, né? Todo esse processo, aí você tem que verificar não só comercial, subsistência e integração entre o espaço local onde você vai inserir
e as relações e necessidades daquele local. Serviços ambientais, né? Os serviços ambientais. Estamos vendo o serviço comercial, o serviço de subsistência, né? E os serviços ambientais, que vão possibilitar sombreamento, adubo verde, controle de erosão, restauração das áreas degradadas, fixação de carbono, entre outros. Vamos por etapa? Exemplo, quando fala sombreamento, o que é esse sombreamento? Se eu estou falando da mandioca, aí a intensidade luminosa da floresta não pode interferir na quantidade de intensidade luminosa que a mandioca necessita para se desenvolver. Essa é uma etapa. Vamos de novo? Aqui é um principal. Se você vai inserir mandioca, ou se você vai inserir maracujá, ou se você vai inserir plantação de morango, ou você vai inserir alface, eu estou colocando pé de culturas que são baixas, tá? Que não tem uma altura tão assim proeminente. Então, o que significa esse sombreamento? Ela pode... Uma coisa é a interferência. A floresta, não estou falando que vamos mudar de lugar as árvores. Nós temos que tomar cuidado para saber se as árvores nativas que já existem, na hora que eu inserir determinada cultura, essa cultura não seja prejudicada pela falta de luminosidade. Quer dizer, faz tanta sombra que a incidência solar não vai permitir. Nós sabemos que a incidência solar é de suma importância para favorecer tanto o desenvolvimento da parte vegetal, para desenvolver os hormônios necessários que realizam o processo de floração e também os hormônios necessários para que se realize o processo de frutificação e também o amadurecimento. Então, não pode interferir. Mas, professor, quando eu não estou falando de plantas, né, que necessitam de incidência solar, se eu estou falando que eu tenho uma área, nessa área eu vou fazer a formação de pomar. Pomar vai favorecer o sombreamento, que favorece a proteção do solo para uma atividade agrícola. Então, nós temos uma visão de proteção, o sombreamento vem proteger. Se você for fazer uma formação de pomar, você também ainda vai estar auxiliando no processo de resgate e integração de animais que muitas vezes são afugentados por uma área que é feita de clareira. Também estamos falando sobre o processo de incorporação de adubo, diminuição de utilizações de insumo. Porque se você vai realizar a inserção de formação de pomar, lembra do processo de coroamento? Aquelas folhas que sempre estão caindo, é um processo que você cobre o solo com matéria orgânica, mantendo a umidade desse solo. Você também, quando está inserindo arbustos, você está inserindo a formação de pomar, o sistema radicular faz com que ocorra a integração daquele solo para evitar com que ocorra a incidência em época chuvosa, a lixiviação, a incidência de água, né? Que eu estou falando agora, de hídrico, chuva. Então, quando você coloca árvores, quando você coloca uma formação de pomar, você está protegendo aquele solo da erosão, sistema de aeração daquele solo, você vai potencializar que micro-organismos estejam ali naquele solo que está protegido para ocorrer o processo que os micro-organismos, fungos, bactérias vai ocorrer a decomposição da matéria orgânica, disponibilizando nutrientes provenientes da própria floresta. Quando a gente fala sobre restauração de áreas degradadas, professor, tem uma área florestal, tem um local na minha propriedade que ocorreu uma determinada degradação por fatores até naturais, ou por também eu não ter tido essa percepção de atividade agroecológica que eu posso utilizar, fiz errado, quero corrigir. Então, quando você também quer restaurar alguma área degradada ou alguma área que foi reutilizada de forma incorreta,
Aí o levantamento dessas áreas degradadas tem que verificar qual foi o processo de degradação. Esse processo de degradação foi do solo, porque ação de determinada, ou por intervenção de criações, de uma determinada criação, aí tem que levar vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente vê áreas abertas, clareira, por atividade de uma monocultura, como é que eu faço a integração? Realizar o levantamento da estrutura física química daquele solo, que ele chegou naquele estado degradado, realizar a implantação e a incorporação de adubo orgânico oriundo da própria atividade agrícola, como faz aí uma produção de mucuna, cobre esse solo ou qualquer outra gramínea que favoreça o resgate e restauração do nitrogênio necessário quando você fizer a incorporação dessa matéria verde. E desta forma você ainda pode fazer o processo de inserção de plantas ou inserção de pomares que vão favorecer que esse solo venha se recuperar gradativamente quando a incorporação de matéria orgânica sofre o processo de decomposição e devolve a esse solo todos os nutrientes necessários. Mas isso leva um tempo. Então, como é que eu faço para realizar isso quando a gente faz a inserção de mucuna, professor? Porque a mucuna você vai pegar a parte vegetativa, e essa parte vegetativa ela é inserida e incorporada no solo, mas a parte de frutificação você utiliza também para o processo de subsistência familiar. Essa fixação de carbono é necessária e útil quando você vai fazer esse resgate dos processos de recuperação de degradação de solo. E as características de uma propriedade rural? O senhor falou tanto do processo, né, de como vou incorporar, conhecer o ambiente interno e externo, permite ao produtor identificar os pontos fracos que devem ser melhorados para não comprometer o negócio. Então, sempre temos que lembrar, aqui, ó, essa foto é só para nos permitir falar assim, meu Deus, vou olhar a minha propriedade, vou no lugar mais alto e tentar ver a minha propriedade ampla. E aí, a primeira coisa que a gente vê, o que são ambientes internos e externos dentro da minha propriedade? Aqui, ambiente interno. O ambiente interno da propriedade ou da empresa precisa ser levado em conta na análise que envolve a implantação dos SAFs. Nesse ambiente, estão observando aqui uma coisa? Por exemplo, essa área, a gente consegue ver a possibilidade. Não é possibilidade, não. Eu olho para uma área e eu verifico o seu potencial. Ela não é, mas ela tem o potencial. Ali a gente está vendo para a formação de pomar, para atividade agrícola, uma atividade, ali outra atividade de pomar, piscicultura, planta, formação de floresta nativa, recuperação. Então, o ambiente interno, ele é estratificado. Exemplo, solo. Conhecer o solo da sua propriedade. Vou voltar. Primeiro item, solo. Dentro da sua propriedade, você pode ter uma área onde o solo é classificado como argiloso, outra argiloso, arena argiloso. Então, para cada estrutura da sua propriedade, você tem uma heterogeneidade edafoclimática. A forma de uso dessa terra, qual o potencial desse solo para uma determinada cultura, que também mantém as características daquela floresta, daquelas árvores nativas. Qual a disponibilidade de água e recursos naturais? Quando a gente fala água e recursos naturais, é da forma com a qual eu vou conseguir utilizar
para formar um sistema de irrigação sem que eu interfira no curso da fundiária, de um rio que passa ali na fundiária, de um braço d'água, de uma nascente. Tem como eu realizar a utilização de forma, exemplo, sem que eu tenha que gastar energia colocando uma bomba? Aí já tem que pensar se o terreno ele é acidentado. Acidentado que eu falo que uma área é mais alta do que a outra, e a gente pode se utilizar de recursos como a gravidade para você conseguir, não quero usar essa palavra, não é desviar o curso do rio, mas é que você possa utilizar de forma a não agredir animais que dependem daquela água, animais da floresta, que dependem daquele rio, daquele braço, para tomar água, animais que vivem ali, peixes, anfíbios. O custo para você poder fazer essas intervenções necessárias para que ocorra a potencialização do processo de produção. Então, esse custo ele não pode passar dos 25% da área de produção. A oferta de mão de obra, as benfeitorias têm que vir de encontro, todas as benfeitorias, todo o preparo da área que você vai ter para fazer uma atividade pecuária, uma atividade agrícola na sua área florestal, essas benfeitorias têm que vir de encontro com as necessidades tanto da fauna como da flora. Exemplo, professor, eu tenho muitas árvores nativas aqui, por exemplo, palmeiras diversas, oleaginosas, produções de babaçu, açaí. Se ali já tem uma área com bastante planta, com bastante açaizeiro, como eu posso potencializar, como eu posso aumentar esse processo sem ocorrer um desequilíbrio, tanto no processo das necessidades dos animais que ali vivem, como eu posso me beneficiar desse processo. E, quando a gente fala máquinas, não é na questão de máquinas colheitadeiras, não é a questão de você fazer a calagem, a gessagem, não, a aeração do solo, não. É a forma com que você vai fazer o processo de processamento das intervenções necessárias dentro da sua área para que ela possa alcançar uma estratificação de um potencial de produção. Tá bom? Característica do solo. O produto deve ter uma noção, né, do extrato. Produtor, desculpa. O produtor deve ter uma noção exata da qualidade do solo disponível do plantio. Isso significa, você tem que conhecer o perfil do seu solo a partir da análise do solo. Então, não só da análise, mas também considerar a topografia da área. Determinadas áreas acidentadas, determinadas áreas que você tem que fazer um terraceamento para evitar o processo de lixiviação, para evitar o processo de erosão, e conhecer se a estratificação físico-química desse solo, quais são os nutrientes que ali já estão. Outra, muitas vezes, determinadas áreas da nossa propriedade não apresentam um grande potencial de desenvolvimento florestal porque aquele solo é muito ácido. E aí você pode falar, nossa, quer dizer que eu vou ter que fazer correção de solo? Não. Quando o solo é ácido, dependendo da sua intensidade, você pode colocar uma planta que se desenvolva, cultivar, que se desenvolva muito bem em solos ácidos. Um exemplo é o abacaxi. E o abacaxi, claro, aí o que já vem na cabeça além do solo? Não só da capacidade de se desenvolver em solos ácidos, mas também da necessidade da incidência solar que a cultura requer, e aí você tem que fazer aquele processo de poda. Poda de árvores nativas de forma que venham
que venham de encontro com o processo de desenvolvimento dessa árvore nativa. Então, conhecer o solo, conhecer as necessidades da cultivar e as necessidades das plantas que ali já estão, que são as nativas. Custo de implantação de um SAF. É importante saber os custos para a implantação. Aquisição de mudas, preparação da área, preparar os insumos orgânicos. Caso o produtor não se dispõe dos recursos necessários, poderá adequar o projeto ou buscar linhas de crédito disponíveis junto às instituições financeiras. Pessoal, essa questão aí que está assinalada em vermelho, nós vamos ter uma aula específica para essas questões de financiamento rural. E, primeiramente, para se fazer um financiamento rural, e você, claro que tem que ter aí a regularização e tem que ter a caracterização da sua área. Isso vai ser uma aula à parte, tá bom? Mas, professor, em relação à aquisição de mudas, eu não estou falando aqui nesse momento que você tem que comprar mudas de viveiros. Lembra daquela aula que nós falamos sobre aquisição de mudas de viveiro? Não. Você produzirá suas próprias mudas em 2 sentidos. Se for processo de reflorestamento, ou você vai resgatar, restaurar uma área degradada, você fez o levantamento das árvores nativas e aí você vê quais são as necessidades de distanciamento dessa árvore nativa e tirar mudas dessas próprias árvores nativas que estão na sua propriedade. E aí, através da técnica, né, de produção vegetativa, né, reprodução vegetativa, que a gente aí tem a estaquia, a alporquia, enxertia, garfagem, N técnicas de produção vegetativa, você vai, realiza o levantamento dessas árvores nativas, verifica quais são as características de plantar em relação à distância de uma árvore para outra, as necessidades nutricionais para que você possa fazer a disseminação dessas mudas. E aí sim, você faz não só um resgate, ou você potencializa o processo de produção, dependendo dessa árvore nativa, qual é o interesse. Professor, qual é o valor comercial dessa árvore nativa? Levar em consideração que nem sempre, pessoal, você tem que pensar que é um fruto, é algo comestível. Pode ser uma árvore nativa que tem um excelente potencial farmacológico. Aí que está, muitas vezes, quando nós estamos falando de SAFs, quando nós estamos falando de reflorestamento, quando nós estamos falando do processo de restauração florestal, não é só comida, fruta, mas também tem muitas árvores nativas na propriedade que têm um valor comercial farmacológico. E na grande maioria, aí se faz uma análise. Não tem quando a gente falar sobre análise de solo? Realiza uma análise do potencial daquele vegetal. Quais são os produtos, os princípios ativos na casca, princípios ativos se está na raiz, princípio ativo se está na folha, princípio ativo se estão nas flores. Então, não é que o princípio ativo não esteja na raiz, ou esteja na folha, ou esteja no caule. É a concentração. Ou se aquela árvore nativa tem um potencial, não só farmacológico, mas uma ação biológica, né? Cicatrização. Como a gente fala, cosmético. Alguma estrutura naquela química, naquele vegetal que auxilia na área da saúde, na área de conservação de alimentos. Então, não é só o processo de produção de frutos, é o seu potencial industrial, produção de
uma oleaginosa, um óleo que possa se utilizar também, não só para a produção, mas fabricação de substâncias que venham auxiliar em indústrias e maquinarias. Tá? Isso é muito bom, isso é importante, é relevante a gente sempre estar frisando esse processo, não é só produção de fruto, mas também para a indústria. Também temos que falar aqui sobre a oferta de mão de obra. Claro que no início, a oferta de mão de obra, o uso da mão de obra para a implantação do SAF. Não estou me sentindo bem. A mão de obra, manejo, né, que visa o quê? Deve-se considerar também a possibilidade da utilização da mão em relação ao processo. O investimento, pessoal, a demanda durante o início é um investimento, ele é alto. Ele é um investimento que tem necessidade de você realizar dos processos também, não só os processos de implantação, mas as necessidades. E aí a gente vem sobre levar em conta, né, o nível educacional, a experiência, tanto em atividades agrícolas como atividades da pecuária. E os benefícios, né, as benfeitorias existentes. É um momento de conhecer o estado, a possibilidade de uso, açudes, como usar os açudes, como não só usar açudes, mas você implementar um açude, agroindústrias, cercas, currais, estradas e locais para armazenamento. Identificar as máquinas e equipamentos. Essa questão de identificar máquinas e equipamentos que possam auxiliar no processo de integração. E, para finalizar aqui antes, né, os ambientes externos, conhecer, né, ou o conhecimento de um ambiente externo permite que o produtor rural identifique tanto as oportunidades como as ameaças, no sentido de resistir ou mesmo superar esses riscos. Devem ser avaliados os espaços de comercialização do produto na região, o mercado de insumos, porque esse processo de insumos, pessoal, é gradativo. Um exemplo, professor, fornecer insumos agroecológicos, tá, ao mercado, fornecer insumos agroecológicos ao mercado. E qual a infraestrutura disponível, tá? Em relação ao mercado, é necessário que esse estudo consista nas informações locais, regionais, nacionais. Outra coisa, institucionais de governo, é para o próprio governo, para a própria implantação de indústrias na sua região. Mas leva em consideração que em questões, a sua propriedade tem um potencial que a sua região não quer, não tem comércio para ela, mas você pode mandar para outro estado, dependendo da viabilidade de você conseguir, não é disseminar, eu sempre esqueço essa palavra, dar vazão a sua produção. E o mercado de insumos para a produção são necessários identificar quais são essas aquisições, quais são esses insumos, para que você escoe isso, o escoamento da sua produção. Exemplo, estradas, vias de acesso, condições de tráfego, formas de local de armazenamento, serviços de assistência técnica, extensão rural, disponibilidade de acesso à tecnologia, disponibilidade de acesso de crédito rural, possibilidade de instalações de agroindústrias, cooperativas e associações. E o processo de comercialização, que é a comercialização de produtos in natura, comercialização de produtos industrializados, o grau de perecibilidade desse produto em relação ao processo de armazenamento, embalagem, comercialização e coleta do produto, cooperativas, aproximar, né, o mercado local, facilitar o escoamento em relação aos processos de
pavimentação, as estradas, existência, né? A existência do meio de transporte para que você possa viabilizar o processo de acesso a essa sua produção. Meus queridos, finalizando aqui o processo das caracterizações dos SAFs, né? E como você caracterizar a sua propriedade. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem as nossas atividades para serem realizadas, tá bom? Tchau, tchau.